Fala galera, graça e paz. Mais um podcast Vozes do Céu com o tema O amor deles foi para ele. Hoje com o queridíssimo Frei Luiz Ventura. Seja muito bem-vindo, Frei, ao nosso podcast. Obrigado. Hoje nós iremos falar sobre um grande santo, muito especial, nada mais, nada menos que São Francisco de Assis. Este mesmo. Frei, antes de qualquer coisa, queria que o senhor falasse um pouco da sua relação com essa ordem, como o senhor descobriu a sua vocação, explanar um pouquinho sobre a sua história, só Sim. para a galera te conhecer. Bom, então, falando um pouco sobre São Francisco, a quem carinhosamente chamamos, né, nosso seráfico pai, São Francisco de Assis, né? A gente usa todo esse nome para falar desse pai espiritual, né, que é para nós um modelo de vida, uma inspiração, né? Então, assim, eu conheci o carisma através dos frades da minha paróquia, de origem. Então, o meu primeiro contato assim com a vida franciscana, com o jeito de ser franciscano, foi ali. Depois conheci também as irmãs Clarissas, né, que é a mesma espiritualidade franciscana. E aí o que me encantou de São Francisco foi o desejo de viver o evangelho, que esse era o desejo dele, né? Viver o evangelho. Eu acho que todos nós cristãos católicos temos esse mesmo desejo, né? E essa é a nossa vocação, viver o evangelho. Mas ele fez isso de uma forma bem radical, né? Então ele queria realmente se assemelhar em tudo a Jesus, né? Então aquilo me chamou muita atenção, embora inicialmente eu não soubesse muito bem essa coisa de vocação, né? Ser padre, ser frade, ser frei, enfim, como é que é isso, né? Depois eu fui entendendo melhor, conversando com os frades, né? E aí vi que de fato era esse carisma de Francisco que eu queria viver, que eu queria seguir nessa vivência do Evangelho. Essa era o meu desejo. Sim, muito bom. Frei, já entrando na história, né, de São Francisco de Assis, ele, a gente até compartilhava aqui nos Uhum. bastidores a sua vida com Deus, né, a sua história de santidade começou bem tarde, né? Assim, Sim. não se tem relatos da juventude, da juventude não, da infância dele, né? E ele era de uma família muito rica, que era católica, né? Sim. Aí, de acordo com os relatos, sempre foi muito, gostava de esbanjar sua Muito jovial, riqueza, né? Ele era muito jovem de hoje, digamos assim, né? e queria marcar seu nome na história de alguma forma. Desde jovem se percebe isso, que na época, né, que ele vivia, estavam acontecendo muitas guerras, né, o período de Cruzadas, as cruzadas. as cruzadas, a Idade Média para o Renascimento. E aí ele queria ganhar fama como Uhum, guerreiro, até que ele foi preso, né? uhum. E aí, sendo preso, foi quando ele começou a despertar, né? Ele começou a refletir, ele pegou malária, ficou bastante doente. E aí, quando ele foi solto por causa da sua influência do seu pai, né, na época, família rica, ele foi solto e ele já voltou para Assis meio diferente, com um pensamento um pouco Mudado. mais. Então, acho que a vida de Francisco, ela é expressão muito da vida dos nossos jovens, né? É, o desejo que ele tinha, quando a gente vai ver nas fontes franciscanas, que são os textos da espiritualidade, que aí tem os textos de São Francisco autênticos, os textos que foram escritos sobre ele, a gente vê ali que diz que ele era muito jovial, né? Tinha uma jovialidade, que ele era muito cordial, né? Ele queria viver a vida, Uhum, né? E ele tinha grandes sonhos, como todos nós temos, né? O sonho dele era ser cavaleiro. Esse era o grande desejo dele na época. Ele não era das famílias assim, ele era da burguesia, mas digamos, ele não era dos mais ricos da cidade de Assis, como a família de Clara. Clara sim, era nobre da parte de mãe e da parte de pai. Então ela não era rica, ela era a mais rica da cidade de Assis, era Clara. Ele não, ele tava ali, tinha umas condições, mas não era aquelas coisas todas, né? O pai dele era comerciante de tecidos, então, Pedro de Bernardone, né? Ele tinha esse desejo de querer ser cavaleiro, porque ele queria chegar na nobreza.
né? Então, para ele ser nobre, como ele não era de sangue, ele só poderia ser se ele ganhasse uma guerra e fosse, né, premiado, condecorado por um nobre, né, Uhum. por um grande nobre. Por isso que ele vai para as guerras, para as cruzadas, porque ele quer vencer e ali se tornar cavaleiro e entrar para a nobreza, né? Então esse era o grande desejo dele, o projeto de vida dele era esse, né? Mas era católico, era uma pessoa assim de fé, né? Mas tinha isso. Não é que Francisco era aquele, digamos, como a gente usou, de banda voou, né? Ele tinha também, mas não é que ele era assim totalmente perdidão na vida. Ele tinha a moral cristã dele, mas ele também, né? Meio que fazia também uma baguncinha, digamos assim, né? Sim. E ele, como eu falei, ele teve o problema, né, das doenças e tudo Isso. mais. Inclusive, ele tinha um certo pavor, assim, Leproso. de leproso. Leproso, é. Tanto que uma experiência grande, se não uma das maiores ali no seu início, né, da caminhada, ele se deu de cara com um Uhum. leproso, né, e teve essa experiência com ele de dele querer ter um contato com E ao mesmo tempo Francisco. ter medo, E né? aí ele se arrepende, porque no início ele meio que dá uma ignorada, né? Isso. Diz que ele se arrepiava de chegar perto. E aí foi quando ele se deu em si Uhum. e ele pensou, caraca, o que que eu tô fazendo? Aí se arrependeu, abraçou o leproso, Uhum. trocou, né, de roupa com É. ele. Essa experiência, ela é marcante na vida de Francisco, é um divisor de águas, né, como a gente costuma dizer. O encontro de Francisco com o leproso muda uma concepção nele, é uma conversão, né, uma mudança de mentalidade. Ele vai dizer no testamento, né, me parecia muito amargo ver leprosos, né, e ele não queria. Então, os leprosos, eles ficavam num lugar à parte, como no tempo de Jesus, né? No tempo de Francisco era a mesma coisa. O leproso tinha que ficar fora, Sim. tinha que andar com um sininho, ninguém podia se aproximar, porque você pensa na Idade Média, o contágio, né? A questão de saúde era tanto que viviam muito pouco. Então, assim, eu lembro que quando eu estudava na filosofia, a gente estava estudando filosofia medieval, e aí o professor falava assim, porque também na Idade Média as pessoas, com a mesma faca que elas matavam o outro, eles cortavam o pão. Então, pra gente ter uma noção de como era a Era dimensão, bem né, precário. de saúde, então, tipo, então pegar lepra era morrer, não tinha o que fazer mais, né? Sim. Então todo mundo tinha medo, mas ele tinha um certo pavor mesmo, assim, ele tinha nojo, né? Ele fala isso no Testamento. Uhum. Mas quando ele, né, e aí, isso um pouco depois, né, mas quando ele entra nessa dimensão de conversão, porque o desejo dele de plenitude, em nenhum momento ele foi mudado assim. Isso é uma coisa interessante, né? Porque Deus ele não mata os nossos sonhos. No sentido, eu tenho um sonho de Francisco tinha um sonho de querer ser cavaleiro, de querer ser de algum modo reconhecido, de querer ser nobre, né? E quando a gente vai ver no final da vida dele, isso não foi desfeito, pelo contrário, foi levado à plenitude, né? É o santo mais conhecido no mundo todo e, né, nobre totalmente, né? A sua Uhum. nobreza de viver o evangelho, né? Queria carregar a marca de um grande senhor e carrega os estigmas. Sim. Então, assim, um sonho humano que é levado à plenitude por Deus. É tanto que quando ele vai para a guerra, antes, quando ele quer ir para a guerra, né, ele tem um sonho. E nesse sonho ele está entrando num grande castelo. E esse castelo tem várias armas e tudo, né? E aí ele, no caminho para a guerra, ele acorda daquele sonho, né? E aí no sonho ele pergunta de quem são essas armas, esse castelo, né? E aí é dito no sonho que é dele e dos seus companheiros. Então ele acorda entendendo que Deus estava confirmando aquela busca dele de ser um cavaleiro, Uhum. né? E aí depois em outro momento, né, é dito para ele, Francisco, você o que é maior, servir ao Senhor ou ao servo? E ele diz o Senhor. Depois você continua servindo o servo, né? E aí ele entra naquela dinâmica de conversão. São muitos detalhes, né? Mas o que marca essa primeira parte da guerra, do desejo dele,
de ser do sonho que ele tem, depois o encontro que ele tem com o crucificado na igreja de São Damião, né? Que naquele momento que ele entra para rezar naquela igreja, e aí ele escuta a voz do crucificado que diz, né, Francisco, se você não vê que a minha igreja está em ruínas, então vai e restaura para mim. E ele sente que foi o próprio Cristo que falou, né? Dali ele já começa a entrar numa outra dinâmica, E é até muito né? interessante nessa história dele, que quando ele tem esse encontro com o crucificado na Uhum. igreja, né? Reconstrói a minha casa que É, está em ruínas. Ele tem uma atitude assim meio impulsiva é, que ele corre para ele vai, casa, pega os tecidos da família dele e vai vender. Vou fazer dinheiro para é, reconstruir a igreja do Senhor. isso, faz tudo isso e ele, de fato, ele entende como uma reconstrução física, né? É, De pegar as pedras e construir, né? E faz tudo isso, aí o pai dele começa a ficar doido porque ele tá começando, né, vender os tecidos e sumir com dinheiro e dá o dinheiro para os pobres e faz isso, faz aquilo outro. Começa a gerar uma crise na família, né? Como toda vocação, ela gera crise no próprio vocacionado e na família, como a gente, né? Quando decide ser frade, tudo é uma crise geral, né? Ninguém entende. Nem a gente entende direito, né? Então, quando a gente vê a história de Francisco, a gente vê que a história dele é muito a nossa história. Mesmo que se a gente é frade ou não, é a história de todos nós, né? De um caminho de conversão que todos hum, nós passamos, né? Desses desafios, dessas descobertas. E depois que ele escuta essa voz do crucificado, ele começa, e depois aos poucos ele vai entendendo que tipo de igreja é essa, que não é só a igreja física, mas é a igreja povo de Deus, sim. né? É a igreja que precisa se recordar do Cristo pobre do presépio, do Cristo pobre da cruz, do Cristo pobre na Eucaristia, que esses são os pilares da espiritualidade franciscana, né? Presépio, cruz e Eucaristia. Uhum, Então, de algum modo, a igreja daquele tempo não dava mais tanta atenção a esses mistérios da encarnação do Senhor, do abaixamento e da humildade dele. Por isso que Francisco é muito, né, da pobreza, da minoridade, porque o Cristo se fez assim e ele queria em tudo imitar o Cristo, né? sim. E aí, quando, voltando na história do leproso, né? É quando ele encontra o leproso, depois de tudo isso, ele fala: Eu não posso mais ver o leproso como eu via antes. Agora eu vejo no leproso o próprio Jesus. E aí quando ele abraça o leproso e dá um beijo no leproso, e aquilo muda a vida dele, né? A gente chama de vencer a si mesmo. Quando nós vencemos aquilo que nós temos aquela dificuldade, né? Vencemos não o outro, mas vencemos a nós mesmos, a nossa própria fragilidade, né? E aí ele vai dizer no testamento, né? E aquilo que me era amargo se tornou doçura do corpo e da alma, né? Então, essa habilidade, quando nós vencemos a nós mesmos, o que era amargo se torna doce, né? Continua sendo amargo no sentido de a coisa continua sendo assim, se gera uma ojeriza, Sim. mas na dinâmica espiritual eu já vejo como doçura, né? Então, aí aquele encontro com o leproso já. E aí depois disso ele só vivia com os leprosos. É, com a minoria, né? Que na época, assim, já tava de um jeito que assim, ninguém mais falava de caridade, ninguém mais falava de É, empatia, amor ao próximo mesmo, né? E isso. aí, Francisco enxergou isso e fez questão de trazer isso de volta à realidade da sociedade, que é olhar pelos mais fracos, né, e Isso. oprimidos. E se fazer um deles, né? Porque a grande dinâmica de Francisco foi, ele não foi um ativista. É tipo, ver a galera lá naquela situação, não, vamos ajudar aqui porque nós temos que fazer alguma coisa. Não, ele, primeiramente, ele se tornou aquilo. Ele se tornou leproso, ele se tornou pobre, ele se desfez de tudo que ele tinha. Mas por que ele fez isso? Porque ele entendeu que Jesus fez a mesma coisa. Uhum. Sendo rico, se fez pobre, sendo grande, se fez pequeno, né? Como diz lá no profeta Jeremias, né? Ele se tornou, Jeremias não, Isaías, Jeremias também fala um pouco, né? Que ele se tornou tudo isso por nós, né? Que ele se tornou chagado, que ele se tornou ferido, que ele se tornou assim a escória da humanidade por nós. Então Francisco ele entende isso de um modo muito profundo e ele se torna isso porque ele entende e a única razão dele fazer isso é o próprio Jesus, porque Jesus fez. Talvez esse seja um grande perigo nosso, assim, de hoje na igreja, talvez a gente
em algumas questões tem assim esse ativismo, né, de querer o pobre, o pobre, o pobre, o pobre, o pobre, um discurso, mas de não entender que a minha ajuda ao pobre, né, a minha relação com o pobre, com o mais necessitado, com os excluídos, enfim, ela parte da minha relação com Deus. É porque eu entendo que Jesus, de algum modo, ele se tornou aquilo e eu encontro ele nestes irmãos. E Francisco conseguiu perceber isso bem profundamente. É a ponto de querer viver exatamente como Exatamente Cristo, isso, é. no meio dos pobres, vivendo a pobreza em si, com roupa simples, Isso. vivia é, recebendo doação para construir igrejas, né? E até a questão da alimentação dele e É, dos seus seguidores era sempre com a. uma coisa interessante nas fontes que quando ele começa essa coisa de viver dessa forma, né? E de se tornar um pobre como os pobres, então ele começa a mendigar também, né? Tanto o alimento como, né, a construção Uhum. da igreja. Tanto que antes de é, conseguir seguidores, né? As Aham. pessoas quererem o seguir, ele era muito julgado, né? Como um mendigo. Louco, como louco. Os amigos, imagina, os amigos dele das baladas da época, e ele era muito também sedutor, né? Assim, no sentido de gostava das novinhas, ficava atrás das novinhas da sua época. Então, para ele não mudou de cidade, então eu continuava sendo aquele lá que antes estava com a gente fazendo isso e aquilo, Sim. agora ele tá assim, tá louco, né? E Aí aí. entra na nossa realidade de conversão também, né? Exatamente, porque a gente passa por isso também, né? E aí, esse julgamento, assim, essa estranheza, né, de tudo. E aí, umas vezes, quando ele vai mendigar, assim, e aí ele pega uma vasilha e o povo vai colocando algumas comidas que ele vê aquele negócio tudo misturado, assim, e aí ele olha, assim, e fala, meu Deus do céu, e agora? Então, também foi um vencer a si mesmo, né? Ele se Hum, fez pobre como os pobres, porque Jesus foi isso. Mais do que uma pobreza, digamos, material, que nós chamamos de minoridade, né? Daí o nome dos frades, né? Frades é, menores, né? Que é minoridade, porque a minoridade, nesse sentido, ela é um pouco. Quando a gente fala de pobreza, a gente liga logo a coisas. Não pode isso, não pode aquilo, não, né? Mas a minoridade, ela é maior do que isso, porque você se torna pequeno. Você se faz pequeno de modo que você está ali numa realidade onde você se torna aquela realidade. Não simplesmente você se priva de ter algumas coisas ou se priva disso, daquilo, porque é contra a pobreza, mas você entende que você se fez pequeno, né? É um abaixamento, né? Que na teologia a gente chama de kenosis, abaixamento, um movimento kenótico, de abaixar-se. hum, É o que Cristo fez, né? Isso é minoridade. sim. Aí, indo um pouco mais pra frente aqui da história dele, tem alguns pontos que eu acho legal destacar. Teve essa experiência, né, com o Uhum. leproso. Aí teve também essa dele ouvir de Deus, minha casa, reconstrói minha casa, Uhum. que está em ruínas, e correr e vender e deixar seu pai irado porque vendeu meus Uhum. tecidos, e a ponto de levar ele a O dinheiro, julgamento, isso. falar, É não, processo mesmo. eu quero o que eu perdi de volta. E assim, ele é preso, e o interessante é que sua mãe, reconhecendo a vocação dele, Uhum. mexe os pauzinhos lá na época e faz com que ele seja solto. E é quando ele chega no pai, tira a própria roupa do corpo, né, joga aos pés dele e fala: Não quero mais essa É, vida, não quero minha herança, eu quero viver plenamente é, no Senhor. assim, ele foi preso pelo próprio pai, dentro de casa, né? E foi preso, e aí a mãe dele vai lá e solta ele, né? Percebe justamente isso que você falou. Aí ele vai, e depois, assim, o pai fica tão, assim, frustrado, indignado, que ele recorre ao bispo, né? E aí o bispo, como moderador, né, diz como o juiz da situação, aí tem uma espécie de um julgamento, né? E aí, quando ele se apresenta diante do pai, devolve o dinheiro e as vestes também, né? Esse despojar-se de Francisco também imita o Cristo, né? Que foi crucificado nu. Então ele dá o dinheiro e também tira as vestes, entrega as vestes, né? E fala, a partir de hoje eu
você não é mais o meu pai, Pedro de Bernardone, né? Mas agora eu tenho apenas o Pai do céu. É entrega. E algo interessante que eu, nesse momento, o bispo, né, tinha principalmente na Idade Média, né, tinha uma capa enorme, assim, né? E aí Francisco Canu, aí o bispo vai lá, pega a capa e cobre, assim, né? Não só por um fato de cobrir a nudez dele, mas ali também mostra a igreja que o acolhe, né? Uma vez que a família o renegou, nesse sentido, né? A igreja, Deus o acolhendo, né? Sim. E aí ele começa a viver a vida dele e aí construir as igrejas, né? São Damião, Santa Maria dos Anjos e por aí vai. E aí começa a vir os seguidores. Aí muito fera também a questão de quando as pessoas, né, enxergam o que São Francisco estava fazendo e começa a querer imitá-lo, né, Uhum. segui-lo. Ele desperta isso em outros nobres, como o senhor falou, São P. Não, Pedro de Bernardone era o Pedro de pai. Bernardo. Aí tinha Bernardo, né? Que Bernardo. ele era também, assim, o que foi o primeiro Uhum. dos seguidores. E a própria Clara, né? A Sim, Clara era. a grande Santa Clara de É, Assis, que veio a fundar, né, posteriormente a isso, Ordem das Clarissas, né, que é a assim. mesma ordem franciscana, só que para mulheres. Uhum. E outro ponto interessante também é quando ele vai para Roma, né, para querer oficializar ali a ordem, Isso. a fraternidade, que antes Isso. não nenhuma É, nenhuma ordem conventual, né, se chamava fraternidade, e aí foi a primeira, quando ele é ridicularizado pelo próprio Papa e seus, né, a sua cúpula ali, e ele e o Papa Inocêncio ele tem um sonho, né? isso. Foi quando ele teve o sonho que São Francisco seria o pilar dessa reconstrução da igreja. Que sustentaria a igreja, né? Sustentável. É, exatamente. Porque naquela época tinha muitos movimentos heréticos, assim, que pregavam exatamente isso, a pobreza, é, os pobres, aquela coisa toda. Tinha muitos movimentos tidos como heréticos. Por que que eles eram heréticos? Porque eles desautorizavam o poder eclesial. Eles diziam assim: nós somos pobres, nós vivemos a pobreza dos apóstolos. Nós somos autênticos seguidores do Evangelho. Então, esses aí, os bispos, o Papa, o clero, eles não fazem nada disso. Então, tudo que eles fazem não tem valor nenhum. Os sacramentos não valem, nada vale. Isso caía na heresia. Francisco, pelo contrário, ele nunca quis, digamos assim, ser contra a igreja, né? A sua vida mesmo o que ele restaura a igreja, ele restaura a partir da sua vida, né? Então ele sempre quis ir com a igreja, com o Papa, e nos textos dele ele deixa isso muito claro, a obediência à igreja. Então, para que esse movimento dele também, uma vez que era semelhante no sentido da vivência, ele era parecido com os movimentos heréticos, para não ser caracterizado como herege, ele precisava de uma autorização papal, Uhum. né, que dissesse, não, esses aqui são nossos. Então, assim, a grande resistência que a Cúria Romana, não tanto o Papa, mas sobretudo a Cúria Romana teve com essa fraternidade foi justamente isso, porque tinha muitos pontos semelhantes com os grupos heréticos. Mas aí tem o sonho, né, que o Papa Inocêncio tem, e aí ele chegou lá simplesmente com um textozinho que era trechos do Evangelho. Não tinha, assim, sistematizado uma regra. Uhum. Era só aquilo, em 1209. Chega lá, entrega pro Papa, fala, mas isso aqui é o texto do Evangelho. Ele fala, exatamente, é o que eu quero viver. E aí tem, né, tem alguns textos que dão uma dramatizada E olha que maior, né? engraçado. Viveu o evangelho e o Papa achou que era demais, achou que era muito. É, é. O Papa, ele era mais sensível com relação a isso. Foi mais a A questão da. Cúria Romana é que quando você vai ver nos filmes, né, ali tem um drama também, né? Foi tudo aquilo. Mas gerou uma certa estranhamento, porque, por exemplo, já tinha a regra de São Bento. Por que não viver a regra de São Bento, São Bernardo e outros aí? Já tinha uma regra para a vida religiosa. Essa de Francisco, ela era totalmente diferente do que era uma regra para uma vida religiosa, porque, por exemplo, na regra não tinha convento. Como é que você vai uma vida religiosa sem convento? Vai onde?
Então tinha, né? Aí não tinha um nome. Que nome que é que vai dar? A regra de São Bento é enorme. A nossa regra, ela tem 12 capítulos só, o que já é muita coisa. Mas assim, então, o que a igreja estava acostumada a entender de uma ordem religiosa que olhava para a proposta de Francisco, falava assim, não, peraí, tá meio estranho, como é que vai ser isso, né? Mas é claro, né, por moção do espírito, a cúria romana aprova aquilo. Aí depois vem um texto mais sistematizado e tudo, que só vem lá em 1223, mas o desejo de Francisco de simplesmente querer viver o evangelho. Depois o próprio Francisco, pela quantidade de frades, pelo tempo, vai percebendo que precisa de uma estrutura. Aí começam os conventos, começa essa dinâmica mais sistematizada. Mas no início era uma ideia assim mais de intuição, né, de assim um mover do espírito, né? Não que depois não foi, mas precisava de alguns ajustes. Sim, outro ponto, o senhor falou do presépio, né? Sim, Que ele foi chamado para celebrar uma missa de Natal, e aí ele teve a brilhante ideia de criar, né, um presépio ali, representar o nascimento de Jesus com toda aquela simplicidade, a manjedoura, os animais. Eu achei muito incrível esses detalhes, sim. porque ele fez questão mesmo de representar ali a pobreza de uma forma que a- o povo daquela época já entendesse como Uhum. foi, né? E se sentissem ali representados. E Uhum. aí é o presépio, né, que a gente até Isso. hoje vê. Ano passado fez 800 anos desse presépio, da criação desse presépio. Que assim, ele já tinha essa devoção muito grande, né? Pela o mistério da encarnação, um Deus que se faz pequeno, né? Menor. Ele colocava, inclusive, o Natal no mesmo nível da Páscoa. Alguns falavam, Francisco, mas você pode estar dando mais importância ao Natal para a Páscoa? Não, não pode, porque a Páscoa é que vem a morte e a ressurreição. Aí ele falava assim: não, mas foi porque ele nasceu para nós que nós tivemos a certeza que nós íamos ser salvos. Se ele não nasce, não tem salvação. Né? Então, assim, ele colocava, falava até que no Natal a gente tinha que dar mais alimento para os animais, que a gente tinha que passar carne até na parede. Ele, né, essa grandiosidade do mistério, né? Embora ele não fosse sacerdote, não foi, nem diácono, não foi clérigo, mas ele queria viver isso, né? E aí ele vai para uma cidade de Grécio e lá ele junta toda a galera lá, o povo, vamos fazer uma representação do presépio. Era um presépio vivo, não era assim, imagens. Ele pegou as pessoas, ele pegou os animais, ele colocou todo mundo lá. Aí teve a missa. Nessa missa dizem que ele cantou o evangelho. E aí teve depois aquela representação do presépio, né? Então ali foi a criação do presépio, que era uma coisa que assim, né? Não foi nenhuma novidade que ele fez. Isso todo mundo já via do evangelho. Ele só fez do evangelho algo estético, né? Ali para mostrar Sim, aquela realidade, né? sim, muito interessante. E falar em animais, ele assim é um grande defensor, né? Tanto que E ele é o patrono da da ecologia ecologia, por sim, São João Paulo II. sim. Não tem tanto tempo assim. Década de 80 mais ou menos, foi quando ele foi colocado como patrono da ecologia. E eu até vi uma história muito interessante também dele em relação aos animais, porque assim, ele sempre foi defensor, dizia que nós tínhamos que tratar todas as criaturas, né, Como irmãos. como irmãos, chamava os animais de irmãos, Cântico das Criaturas, né? sim. E aí ele tem uma experiência com um lobo, não sei se Lobo de Gúbio. Uhum. que estava aterrorizando uma comunidade lá e ele conversou com esse lobo, né? Teve aquele selo de Aham. paz com o lobo. O Poxa, contrato, né? É achei muito, interessante o muito texto, massa. é como eles fizessem um contrato com o lobo, né? Olha, rapaz, tu tá vacilando aqui, o negócio tá ruim. Então vamos dar uma forcinha aqui, tu me ajuda, eu te ajudo. Foi algo assim, né? Resumindo o que ele falou com o lobo, né? E aí conseguiu que aquele lobo ele não aterrorizasse mais tanto aquela cidade de Gúbio, né? Acho que é o lobo de Gúbio. Por isso que muitas vezes tem uma imagem dele e tem um lobo, assim, né? Ou Sim, então ele como um lobo, né? Ou seja, conseguiu pacificar. Essa história nos ensina uma coisa importante, né? Quando a gente se torna irmão,
daquele que nos aterroriza, aquele que é nosso inimigo, as coisas são pacificadas, né? Então, talvez aquele povo quisesse muito e queriam matar o lobo e acabar Uhum. com o problema, né? Mas aí Francisco já chega com outra dimensão. Não, a gente tem que eh, fazer amizade, né, com esse lobo, né? Pacificar as coisas. Isso é o grande exemplo de Francisco de fraternidade. Até quando ele vai para depois lá na frente que ele vai visitar o sultão, né? Que tem a guerra, ele vai na intenção de pacificar. Não conseguiu, mas a intenção foi essa. Sim. Frei, chegando no nosso assunto principal aqui, que inclusive eu tô ansioso para aprender sobre isso, porque São Francisco de Assis foi o primeiro santo estigmatizado, né? Uhum, E aí ele teve essa experiência no Monte Alverne, onde ele teve, né, a visualização ali de Jesus crucificado, uhum, como um serafim, né, de 6 asas, isso, e recebe as estigmas de Jesus. sim. E aí eu queria que o senhor explanasse ao máximo isso para a gente aprender e a galera de casa aprender também. É. Então, costumo dizer que isso foi o coroamento de toda uma vida, né, de Francisco. É tanto que isso vai acontecer 2 anos antes de sua morte. Até esse momento, Francisco já tinha vivido muita coisa, né? Então, assim, nós vemos como o término de um processo que a gente precisa entender na nossa vida, nós que buscamos a santidade, coisas, né? Desse tipo, né? Essa intimidade com Deus, a vida, a santidade, né? Até o tema, né? Voz do céu, né? É porque a gente olha os exemplos dele para segui-los, né? Uhum. E um processo, né? E por ser esse processo, ele leva um tempo. Então, Francisco, ele tinha já essa grande devoção pela cruz do Senhor. É tanto que quando você pega o nosso hábito, né? Você abre aqui, o formato que tem é o formato da cruz. É que isso sempre marcou muito a vida de Francisco. É tanto que o encontro com o crucificado, né, muda. Então a cruz, ela sempre foi marcante. Hoje, assim, nas imagens mais modernas, a gente coloca as imagens, né, São Francisco com os bichinhos, né? E tudo, até porque depois que foi patrono da ecologia, começou a aparecer um monte de bicho na imagem de São Francisco. Mas as imagens de São Francisco mais antigas, elas tinham no máximo o Evangelho e uma cruz. Também as de Santa Clara, a mesma coisa. Uhum. Porque a cruz era marcante, né? Então, chega um determinado momento que Francisco ele queria se assemelhar tanto que ele queria sentir a mesma dor e a mesma paixão de Cristo na cruz, né? Era o mesmo desejo dele de se configurar de tal forma. Tem um texto nas fontes que chama Consideração dos Estigmas, e lá vai dizer, ele faz uma oração, né, a Jesus, né, naquele Monte Alverne, ele vai para esse Monte Alverne durante a Quaresma de São Miguel, que é criação dele também, né? E aí, durante aquele dia de recolhimento, Quaresma de São Miguel para ele era simplesmente se recolher e voltar àquele ideal dele, que era viver o Evangelho pela intercessão de São Miguel. É um combate espiritual nesse sentido, né? Ele vai e, dentro dessa Quaresma, ele pede a Jesus para sentir a mesma paixão que ele tinha na cruz. E aí é quando aparece, né, o serafim alado, né, com as 6 asas e tem a forma do crucificado. E imprime nele as chagas, né, na mão, no lado e nos pés. Algo importante, né? A gente vê hoje muitas histórias de santos que receberam os estigmas, e realmente tem, né? Santa Rita, Padre Pio, Santa Verônica Giuliani e tantos outros, né, que receberam os estigmas, mas Francisco é o único que recebeu os 5 e esses ficaram até depois da morte. O Padre Pio, antes de morrer, os estigmas sumiram, né? Ele não, ele ficou os estigmas desses 2 anos até a sua morte, ele estava com os estigmas. E isso simboliza justamente isso, alguém que soube configurar tanto uma vida que aquele amor que ele tanto amou lhe deixou marcas. Como, né, a gente for dizer, né, o amor ele sempre nos marca. Quem ama, ele se sente marcado por aquele que ama, Uhum. né? Então, o amor dele foi tão grande pelo crucificado que esse amor lhe deixou marcas profundas. E aí voltamos lá naquele primeiro desejo dele, que era de ser um grande nobre e de carregar o brasão de um nobre,
da sua época. Ele carrega o brasão de Cristo, os seus estigmas, as Sim. suas marcas, né? Então, ele se torna a própria imagem do crucificado. É tanto que na igreja a gente chama de alter Christ, né? Alter Christus, outro Cristo. Ele se tornou um outro Cristo em tudo. O santo que mais se assemelhou a Jesus, São Francisco de Assis, Uhum. na sua vida e na sua morte. E quando o senhor fala dessa questão dele de querer ser protagonista mesmo, né? Que Deus, assim, honrou esse desejo dele desde a juventude, que ele queria ser reconhecido como alguém que fez algo pela sociedade, pelo Sim, mundo. E aí Deus honra isso de uma forma, da forma mais maravilhosa possível, né? Ele, assim, ele funda a ordem. que não era desejo dele, né? E Não é- com o nem nome estava ali. dele. E quando o senhor falava, né, essa questão, quando ele estava lá foi lá para Roma para Sim. tentar oficializar e tal, e ele é, não sabia, como é que é, todo mundo julgava, né? Uhum. Como é que vai ser isso, essa ordem? Não tem nem documento É, direito e nada. tal. E aí, só que aí, com o tempo vai, realmente é isso, o evangelho. É viver como Jesus, é pobreza, é caridade, é dar tudo de si pelo outro e assim, levando o É seu isso. nome, né, a ordem franciscana. Exatamente. Essa configuração de Francisco como crucificado é o desejo de todo cristão. Às vezes a gente olha assim, São Francisco recebeu os estigmas, um privilégio, tudo. Sim, mas mais do que isso, o que que tem por detrás desses estigmas? O estigma é a última, foi os 2 anos últimos. O que que Francisco viveu até ali? É como a gente também olhar para a vida de Jesus, que eu sempre digo para o povo, né? Eu falo, olha, gente, a cruz, ela é a expressão de um projeto de vida. Até a cruz não foi só, né? A salvação não foi só a cruz, é todo o caminho que Jesus faz. Quando Jesus curou, ele estava salvando. Quando Jesus multiplicou os pães, ele estava salvando. Quando Jesus acolheu os pecadores, ele estava salvando. O ápice é a cruz. O ápice de um projeto de vida é como se Deus dissesse assim: Poxa, até agora vocês não entenderam, então eu vou mostrar da forma mais estética possível a cruz do Senhor, que resume, que leva à plenitude um projeto de vida. Assim são os estigmas de Francisco. Uhum. A sua vida se torna expressa, né, pelos estigmas, né? Então não faz sentido começar dos estigmas. Você tem que começar lá do Francisco, lá de baixo, Sim, né, daquele processo todo, volta na né, questão da conversão, né? da conversão. E isso, assim, todo mundo passa. Você vê a história de conversão de São Francisco, todo mundo passa por cada fase que ele Cada passou ali, fase, exatamente. desde a impulsividade de materializar, né, as coisas. É muito humano a vida dele. Às vezes você pega algumas histórias de santos para ler e às vezes o povo dá uma romantizada, né? E não parece que o cara é humano. Você pega algumas histórias de santo para ler, você diz, gente, mas parece que já nasceu santo. E quando você pega a história de São Francisco, você vê que ele não nasceu santo, não mesmo, né? Mas que ele fez um caminho que é o nosso caminho. É tanto que nós, frades, procuramos fazer esse mesmo caminho de Francisco. Uhum. Né? E queira Deus que a gente chegue nessa mesma configuração que ele chegou, se não com os estigmas estéticos, que não é um assim foco, né? Mas pelo menos com a vida, né? Que é a vida que a gente quer. Sim. E aí ele passou esses 2 últimos anos ali da vida dele, depois, né, de receber os estigmas, bem debilitado, né? Os relatos É, é que ele, assim, não se aguentava em pé quase, ficou quase cego, isso. Santa Clara a todo momento ali ajudando ele, cuidando dele da melhor forma possível, mas ele não queria parar de se É. doar pelo outro, e mesmo Ele foi definhando, né? nas suas debilidades, ele estava ali ajudando os irmãos e cuidando. É muito bonito isso também, né? Porque trazendo para a nossa realidade, a gente muitas vezes a gente está com qualquer doença, É. qualquer problemazinho que Já seja, a desanima. gente já desanima, já não quer largar Pular o o, barco, largar o pular o barco. barco, exatamente. E assim, São Francisco vem nos ensinar de que nos gastar mesmo. Se Por... tornar evangelho vivo, né? Que foi o que ele fez.
O evangelho para ele nunca foi letra morta. O evangelho para ele sempre foi uma pessoa, Jesus Cristo. E aí quando ele diz, quero viver o evangelho, eu quero viver Jesus Cristo. E ele vive em todas as suas dimensões, Sim. né? E sobretudo nos últimos anos da sua vida foi o Cristo na sua paixão. Esses 2 anos foi para ele um verdadeiro calvário. Imagine você tá com 5 chagas, a dor que aquilo devia causar. Fora que ele não cuidava muito da sua saúde, ele macerava muito o corpo. Depois, no final da vida, ele vai até pedir perdão pro corpo, porque ele vai entender que não precisava tanto. Mas tem um monte de doença, a cegueira que veio. Malária crônica, É, né? tudo, assim, ele definhou mesmo. O bichinho já era feio, né? Que São Francisco, o bichinho era feio. Não era, assim, bonitão, igual a gente vê nas imagens, não, galã. Não, ele, Clara, diz os relatos que era muito bonita. Mas Francisco, coitado, baixinho, cabecinha achatada, uma barbinha rala, assim, um negócio. O bichinho era feio, dizem as fontes. Mas aí, se imagina, doente, ficou só a capa do Batman, como diz, né? É isso, Frei. O senhor tem algum adendo a fazer? Assim, talvez algum um maior ensinamento que São Francisco deixa, né, para Sim. todos nós? Uhum. Eu acho que essa nossa vocação, né, de sermos outros Cristos, não foi só um privilégio de Francisco. Quando nós nos tornamos cristãos, católicos, nosso desejo é ser como Jesus. Então, é a vocação de todo cristão, não é privilégio dele. Então, para que somos cristãos? Para ser como Jesus. Nosso agir tem que ser o agir dele, nosso pensar tem que ser o pensar dele, o nosso proceder tem que ser o proceder dele. Aí por isso a gente pede intercessão para os santos, porque a gente diz assim: poxa, você que já viveu isso, me ajuda. Por onde que eu posso passar? Como a gente vai chegar a um lugar que a gente não conhece? A gente pergunta para alguém. Hoje tem GPS, né? Tudo a gente chega. Mas antes você tinha que perguntar para alguém como é que faz para chegar lá. A pessoa te explicava. Quando a gente reza aos santos, a gente está pedindo isso. Olha, tu já chegou lá? Me mostra. Eu posso passar por aqui? Eu posso passar por ali? Por onde eu chego? Qual que é o caminho que eu tenho que fazer? Uhum. Né? Então, assim, sermos transformados em Jesus. Francisco foi transformado. E nós que comungamos da Eucaristia todos os dias, mais do que nunca, porque a gente precisa se transformar naquilo que nós comungamos. A Eucaristia não é para eu me sentir bem, é para eu me transformar no que eu comungo. Assim como tudo aquilo que eu como se transforma parte da minha vida, né? Se eu como bem, se eu me alimento bem, eu vou ter uma vida saudável. Se eu não me alimento tão bem, eu não vou ter. Se eu como demais, eu engordo. Se eu como de menos, eu emagreço. Tudo que eu como se transforma a minha vida. Se eu como da Eucaristia, a minha vida deve ser a vida de Jesus. Né? Isso Francisco nos ensina. Então, que a gente possa também se transformar nesse Cristo, como ele se transformou, né? E esse ano nós celebramos 800 anos dos estigmas de São Francisco, né? Não são só 800 anos que recebeu chagas, é 800 anos que nos mostram que quando nós abraçamos esse evangelho vivo que é o próprio Jesus, nós nos transformamos nele mesmo. Francisco é prova disso. E que possa acontecer com cada um de nós também. Amém. Amém. Aí, São Francisco faleceu no dia 3 de outubro, né, com 44 anos. Isso. Dizem os relatos que ele passou os últimos dias em contato com a natureza e com três frades, né? Os mais próximos, né? Os companheiros. Isso. Assim como Jesus, né? Tudo era igual a Jesus, Inclusive, ele né? começou com 12, não é? Isso, tudo era tudo. Então, tipo, tudo que ele ia fazer, ele pensava como é que Jesus ia fazer. Assim, né? Jesus tinha Pedro, Tiago, e João. Ele tinha, né, o Leão, o Fino Ângelo, alguns lá que eram os mais próximos dele. Todo lugar que ele ia, tava junto lá Frei Leão. Jesus era quem? João. Uhum. Ou seja, né? Então, nem todos viram os estigmas, só esses mais próximos. Sim. Do mesmo modo como Jesus foi transfigurado no Monte Tabor, não foram todos que viram, foi Pedro, Tiago e João. Assim foi com Francisco no Monte Alverme. Então, veja, Querer nos imitar pequenos ao pé da detalhes, letra. nos pequenos detalhes, ele Sim. buscava isso. Frei, foi muito rico essa nossa conversa. Eu quero te agradecer de verdade, de coração. Foi um prazer te conhecer, que eu não lhe conhecia pessoalmente, né? E que Deus abençoe. Amém. Deus Obrigado pelo abençoe só. convite. Foi uma alegria partilhar um pouco assim também daquilo que é a nossa vida, o nosso projeto de vida, né? Nosso Pai São Francisco. É, Sim. desejo que nós temos de nos assemelhar a Ele para sermos como Jesus, né? Amém. Amém. Frei, brigadão. Obrigado, que Deus abençoe. Amém. A nós. Galera,
Estamos chegando ao fim. Esse é o podcast Vozes do Céu. Compartilhe para os seus amigos. Curta, comente algo que você mais tenha gostado aí. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio.